canal Eletricamente Falando, e no vídeo de hoje nós vamos trazer um assunto a respeito da manutenção de fontes para notebooks. Existem aí no mercado vários tipos de fontes, né, de notebooks. Na maioria das vezes, as empresas que fabricam essas fontes, né, as marcas, né, elas têm seus conectores específicos ali, né? Cada uma tem seu modelo de conector e esses conectores eventualmente acabam dando problema. E aí às vezes você precisa substituir esse conector. Só que esse conector, ele é fundido, né? É uma borracha fundida, então você não consegue simplesmente desmontar e trocar. Você precisa trocar o cabo todo para fazer um serviço legal. E esse cabo, ele é soldado internamente na placa da fonte. Quando você tem algum problema no cabo de alimentação, o cabo de alimentação ele é destacável, né? Você pode comprar só o cabo e conectar diretamente na fonte. Já o cabo onde vai ligado no notebook, que existe esse conector, esse cabo não. Esse cabo você tem que desmontar a fonte e refazer as soldas, né, na placa dessa fonte. E aí que está o grande problema, porque essas fontes elas são blindadas, né? Elas têm uma cola bastante forte. Então a gente encontra aí pessoas que fazem esse tipo de manutenção e que fazem isso de uma forma que é quase imperceptível, mas que pode gerar algum tipo de problema na fonte. Utilizando, por exemplo, para abrir essas fontes, às vezes eles utilizam algum tipo de lâmina, né? E onde eles vão batendo nessa divisória até que ela se abra ou que ela quebre essa cola, né? Só que esses impactos podem gerar um problema interno na fonte, né? Então, o ideal seria que você tivesse um método que fosse menos invasivo, entre aspas, assim, né? Que gerasse menos impacto para que você minimizasse a possibilidade de causar um novo problema além do problema do conector em si. E o que tem acontecido é que, assim, muitas pessoas que trabalham com esse tipo de manutenção se utilizam do óleo de banana, o conhecido óleo de banana, né? O que acontece? Esse tal óleo de banana, ele é um cosmético. Ele é utilizado para amolecer esmalte de unha. E de banana ele não tem nada, né? Para começar, né? Ele é o acetato de amila e ele é produzido sinteticamente e ele tem esse nome porque ele tem um cheiro muito forte de banana. Ele é um cheiro que lembra muito o cheiro da banana madura, então por isso que todo mundo coloca óleo de banana, mas na verdade ele não vem da banana, tá? Ele é produzido, né, sinteticamente na sua grande maioria e ele funciona como um solvente, né? Ele é um bom solvente e pelo fato dele ser pouco tóxico, ele vai muito bem nessa parte aí de cosméticos e tudo mais, porque, né, tem toda essa questão aí, né? Tem que ser um produto razoavelmente seguro, né? Você utilizar nesse tipo de coisa. Então, o que acontece? Quando você utiliza esse produto numa fonte dessas, ele dissolve essa cola. E uma outra característica interessante desse óleo de banana é que ele seca muito rápido. Ele tem uma evaporação muito rápida. Então, o que acontece? Você utiliza, você consegue dissolver essa cola, deixando o mínimo de vestígio, porque ela seca muito rápido, então você consegue abrir uma fonte dessa com muita facilidade, sem a necessidade de dar nenhum tipo de impacto nessa fonte. E isso é interessante, né, para a eletrônica, né? Você você não gera um problema diferente daquele que você já está ali para fazer aquela manutenção, né? Então eu vou fazer uma demonstração, eu tenho ele aqui, ó. Vou fazer uma demonstração desse produto aqui com uma fonte. A fonte não está com defeito, mas eu vou desmontar ela, né? Para a gente observar aí o funcionamento, vamos dizer assim, desse óleo de banana, que na verdade é um solvente e que de banana não tem nada, né? Então vamos lá. Aqui nós temos a fonte, né? Uma fonte de computador comum, que é o cabo de conexão que vai no computador. Esse modelo de fonte é o modelo de fonte utilizado nos computadores Dell. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o óleo, né? Óleo de banana, para fazer a abertura dessa fonte. E aí o que a gente faz? A gente vai utilizar aqui, ó. Vai passar um pouquinho desse óleo aqui na lateral. Vai deixar ele agir por alguns minutos, para que ele possa
dissolver essa cola que é utilizada aqui na fonte, né? Bom, ela já começou a soltar, tá? Eu estou usando uma espátula dessas que é utilizada em manutenção de aparelho celular. Não preciso dar nenhum tipo de pancada na fonte, porque ela vai soltar. Demora alguns minutos aqui, eu estou dando uma acelerada no processo. Mas ela demora alguns minutos, então de imediato assim. Mas ó, ela já começou a soltar, tá? Que esse lado aqui não soltou tão bem, eu vou passar um pouco mais. Após alguns minutos, deixei ela dar uma descansadinha aqui alguns minutos. Vamos tentar abrir agora parece que vai. Já está começando a abrir já. Pronto. Muito simples. Esse processo não demorou mais do que 5 minutos, tá? Você vê que ela sai de uma forma onde você não vai deixar marcas, né? Você não deixa nenhuma marca O que eu percebi em algumas utilizações que eu fiz é que assim, se por um acaso esse plástico tiver algum tipo de fissura, algum tipo de tensão, quando você utiliza esse solvente, ele trinca de vez. Então, em alguns casos, pode acontecer de quando você for fazer o desmonte, partirem pedaços da carcaça. Mas isso é normal e não é culpa do solvente, né? Isso aí é porque assim, o plástico já estava tensionado, já tinha algum tipo de trinco e esse solvente acabou acelerando esse processo, tá? Fez com que saísse um pedacinho ou outro, isso é normal. Aí é por conta tá vendo? Aqui é um caso desse. Eu não utilizei nenhum tipo a ferramenta que eu utilizei foi uma espátula de plástico e ele quebrou aqui, ó. Provavelmente o que aconteceu? Essa fonte já sofreu algum tipo de pancada, que é normal. E aí quando você faz o uso disso, quando você descola a base aqui, o que acontece? O plástico tá na posição aqui, né? O plástico tá aqui nessa posição, só que ele tá colado aqui na base, né? Ele tá colado nesse ponto, então ele fica firme. Porque toda a carcaça tá colada e esse pedacinho que trincou tá coladinho aqui na base. Então ele fica praticamente imperceptível aqui. E aí quando você descola essa base, que ele descola daqui, ele desprende na carcaça. Então não é incomum isso acontecer, tá, gente? Bom, aqui é a parte interna da fonte, certo? Esse ponto aqui, ó, é o ponto onde a gente faz a manutenção. Aqui é o cabo que vai ligado ao computador e aqui são os dois pontos onde você efetua a solda quando você vai fazer a substituição desse cabo, né? Então aqui quando você vai fazer a manutenção, tira a solda, coloca o cabo novo e vai montar a carcaça novamente. Então fica essa dica aí, bem interessante, ó. Você tem um acabamento muito legal, ele já secou, tá? Ele seca muito rápido e aqui você consegue fechar novamente essa carcaça, né? Com cola e fica um trabalho assim esteticamente melhor, né? Sem contar na questão de segurança mesmo, né? Porque você precisa apenas trocar o cabo ou até mesmo fazer uma manutenção na fonte em si, né? Você tem uma forma
segura, né, e confiável para poder abrir essa fonte sem gerar um outro problema, né? Diferentemente quando você se utiliza aí de algum tipo de acessório aí que tenha que gerar impacto, né? E aí você pode gerar um defeito diferente na placa. Bom, pessoal, eu trouxe aqui uma fonte diferente. Essa aqui é uma fonte de um roteador, tá? Roteador modelo aqui da D-Link. Porque eu queria testar, provavelmente vai abrir, né? A gente não vai ter problema com relação a isso, porque é o mesmo sistema. Mas eu quis trazer uma fonte diferente aqui, como exemplo, tá? Uma fonte diferente de um equipamento diferente, para você ver como que o produto não é especificamente para fontes de notebook, né? Que na verdade não é para isso, né? Isso aqui é para amolecer esmalte de unha. Então eu vou aplicar aqui e a gente vai aguardar alguns minutos para fazer efeito. Bom, essa fonte aqui apresentou uma coisa interessante. Enquanto a fonte de notebook eu gastei em torno de 3, 4 minutos para fazer esse serviço, essa fonte aqui já são 10 minutos e eu já fiz 3 aplicações, tá? Agora que ela está começando a abrir, ou seja, ou a cola dela é uma cola diferente, ou o fato do vão dela ser muito estreito e a forma com que ela é fixada internamente talvez faça com que o solvente não consiga atingir as partes mais profundas aqui dessa cola, e aí isso vai soltando de forma mais devagar, tá? Agora ela começou a querer soltar, então vou continuar aqui e aí vou trazendo para vocês os tempos. Ó, aqui ele tá abrindo, ó, parece que vai abrir agora, começou a abrir. Então já são 10 minutos de aplicação, tá? Eu fiz 3 aplicações, porque assim, como ele seca muito rápido, também não adianta você deixar, porque ele não vai atuar, né? Ele já secou, você acaba tendo que realmente reaplicar. Então esse lado aqui soltou bem, pelo que eu percebi aqui, ó, ele tem travas, ele tem uma travinha aqui, ó, mecânica, tá? Ele tem trava mecânica também, então além da cola, ele tem pontos de travamento mecânico, então isso vai dificultar um pouquinho mais. Mas o resultado, no final, parece que vai ser o mesmo. Ele vai soltar sim, sem a necessidade de você dar nenhum tipo de pancada, ó. Soltou, tá? Bem íntegro, ó. Se você ver, ó, não tem marca de... Não tem nenhuma marca, né? Não precisei bater, nada. Só que demorou muito mais do que a fonte de notebook. Então isso é um ponto interessante. É de se prestar atenção. Então assim, dependendo do modelo da fonte, pode ser que você tenha um pouquinho mais de trabalho. Mas no final o resultado foi o mesmo, tá? Soltou de forma bem prática, sem danificar o equipamento, sem comprometer a estrutura do equipamento. Então assim, é uma dica legal. É um produto que é muito barato, fácil de achar em qualquer perfumaria e tem um resultado excelente. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não é inscrito no canal, considere se inscrever no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.